Alô pessoal, hoje vou continuar aqui contando as histórias do nosso grupo 6, né? Então, gente, no último capítulo eu tinha falado da primeira geração do grupo 6 e hoje, após o capítulo que eu denominei de Eulina Blá, muito gozada essa história, então vou falar sobre a transição, né, da primeira geração para a segunda do grupo 6, ok? Então, da primeira geração, o fato pitoresco foi o seguinte: quando terminou a boate do iate, já era na madrugada do sábado para o domingo, então nós saíamos para fazer refeição num restaurante mesmo, profissional assim, né? O Antenorzinho já tinha o seu carro e eu tinha também ganho do meu pai uma Rural azul. Essa Rural é um veículo assim de médio e grande porte para a época, né? E cabia o restante do grupo. Então nós fomos ali para o mercado público, onde tinha um restaurante que era conhecido por todas aquelas pessoas que frequentavam a noite em Maceió, porque ele funcionava até alta madrugada. Então nós íamos para a Eureka, ali no mercado. Os pratos lá eram macarronada, ou a francesa, ou a bolonhesa, ou de camarão, né? Normalmente era isso. Então nós fizemos a nossa refeição, todos eles entraram no meu carro, e eu, como nós não bebíamos, naquela época talvez só o Wilson que fumasse assim, não tinha álcool na história, né? Então a gente aguentava o tranco, mas saímos ali já assim, cansado, né? A gente tinha passado a noite tocando, aquela macarronada a gente comia muito, então dava sono, a gente ficava assim com uma certa fraqueza no corpo, né? As energias todas voltadas para a digestão daquele jantar. Entramos no carro e eu fui deixar primeiro o Ivan Bolinha em casa. Ele morava ali, você quando desce a Rua do Comércio, que passa pela estação ferroviária em Demanda da Praia, do lado esquerdo era a casa da Dona Eulina, mãe do Ivan. Só um detalhe: Dona Eulina era uma grande amiga nossa, de todo o grupo, mas uma pessoa de mão firme. Ela perdeu o esposo muito cedo e ela era mãe e pai ao mesmo tempo. Então Ivan e o seu irmão, que ele tinha um irmão chamado Everaldo, trabalhava na Petrobras, lá em Aracaju. O Ivan e o Everaldo tiveram uma formação muito austera. Dona Eulina era uma mulher austera, mãe de verdade. Então, em Demanda, a casa do Ivan, isso já eram as 2h30 para 3 horas da manhã. Aí o Ivan chegou para a gente e disse assim: rapaz, eu estou preocupado. Eu disse: que foi, Ivan? Ele disse: rapaz, eu estou sem a chave da casa. Quando chegar lá eu vou ter que bater na porta para a mamãe vir abrir. Eu digo: sim. Aí ele disse: rapaz, eu estou preocupado, porque eu estou morto. Eu digo: o que é que você vai dizer para ela então? Ele disse: quando ela abrir, ela quiser puxar assunto para saber como é que foi a festa, ela fica perguntando essas coisas, eu vou olhar para ela e vou dizer assim: Eulina Blá. Isto é, vou correr para o meu quarto, vou dar um pulo em cima da minha cama, que eu já estou pronto. Rapaz, essa história, a gente riu demais. É uma coisa boa, não sai das nossas mentes. O Ivan era muito criativo. Bom, e como eu prometi, vou falar um pouco já da transição desse primeiro time aí do grupo 6 para o segundo. Como eu disse, o grupo 6 foi sempre melhorando o seu nível, subindo de patamar musical. O Antenor foi o primeiro a ter que deixar o conjunto, que ele
foi trabalhar lá no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. Ele foi substituído, gente, por um cara incrível. É um dos maiores bateristas do Brasil. É um homem que faz espetáculo no mundo inteiro. Ele foi substituído pelo Carlos Bala. E sempre que eu encontro com o Carlos Bala, ele ri muito comigo, porque eu sempre digo para ele: Carlinho, você na época do Grupo 6 era um problema a menos, era o primeiro que chegava, armava a bateria afinadíssima, brilhava assim. Então, é um músico realmente que mereceu o patamar que ele chegou. Esses músicos do Grupo 6, que ganharam notoriedade a nível nacional e mundial, eles, quando saíram de Maceió, eles foram para Recife. Então, Carlinhos Bala, ele teve a iniciação também na Universidade Federal ele queria ser arquiteto, de arquitetura. E eu acho que seria um grande arquiteto, né? Porque é um cara de uma disciplina métrica, um negócio espetacular. E lá ele foi para a universidade, né? E depois para a Universidade de Música. Bom, o Carlinhos Bala fez tanto bem ao conjunto que aquilo abriu brecha para que a gente também permitisse a ampliação do conjunto, que a gente não tinha piano, não tinha teclado. E tinha aqui em Maceió já um grande artista, o cara vinha se destacando muito. Veja, ele hoje, ou já há uns 40 anos, esse cara é um dos maiores guitarristas e violonistas do Brasil. O nome dele, João Lira, irmão do nosso querido amigo Dida Lira, grande artista alagoano. Então, o João entrou no conjunto e foi tocar piano, porque apesar de ser um grande guitarrista, mas lá ainda estava o Ivan. E Ivan era um cara genial. Bom, aí o João Lira veio. Quando o Ivan foi para a universidade, aí foi que o João Lira assumiu a guitarra solo do Grupo 6. João Lira também, quando deixou Alagoas, foi para a Universidade Federal de Pernambuco, onde foi ter a sua formação acadêmica em música. Lá ele tinha um conjunto, rapaz, com o maestro Edson Rodrigues, um dos grandes maestros da história de Pernambuco, inclusive do frevo, daquelas coisas todas. Edson Rodrigues, o Adelson, que é maestro também lá na cidade de Gravatá, e é o baterista da maior orquestra de frevo do mundo, da Spock Frevo Orquestra. Então, só músico assim, né, de ponta. O tecladista Antônio Carmo de Oliveira, o contrabaixista desse grupo lá em Pernambuco era o Tony Fuscão. Bom, está formada aí a banda: Tony Fuscão, João Lira, Antônio Carmo, o maestro e o Adelson, né? O maestro Edson Rodrigues. O João ficou um músico muito respeitado em Pernambuco, e lá, como era um centro assim, inclusive de gravadora, né, da Rosenblatt naquela época, tal, apareceu artista de todas as matizes em toda a parte do Brasil. O João ganhou notoriedade lá. E ele foi descoberto também já há muitos anos por um sobrinho do Altamiro Carrilho, o Maurício Carrilho. E o Maurício, ele formava assim grupos musicais para levar para o exterior. O Maurício Carrilho também é professor de música, de violão, um cara que entende muito de música. Então o João Lira recebia as partituras por fax, que ele mandava do Rio de Janeiro para Recife, e de lá ele vinha de avião para ir para o Japão, né? Com aqueles grupos de choro. Fizeram também muito show com a Divina, com a Elisete Cardoso, também com o Zimbo Trio. Então o João passou a vida inteira viajando para o Japão.
Ele viajou tanto para o Japão que a esposa dele é japonesa. Uma pessoa incrível, é linda, ela é maravilhosa. O nome dela é Akemi. E ela é natural de uma das melhores cidades do Japão, lá de Yokohama. O João já é cidadão nipônico, passa em torno de 6 meses no Japão, 6 meses ele vem para o Rio de Janeiro, onde ele tem um apartamento dele, e quando vem ele vai fazer as excursões no mundo todo, principalmente na Europa, né? Então você veja o nível dos músicos que foram da segunda geração do Grupo 6. Não menos talentoso, aí já quem me substituiu foi o piranhense Egildo Vieira, meu amigo. Esse cara criança ainda, ele ficou morando na minha casa. Eu já estava aqui em Maceió, que eu sou mais velho do que o Egildo, e papai era padrinho dele, né? O papai era muito amigo do pai do Egildo, do seu Nemésio lá de Piranhas. O Egildo depois veio estudar em Maceió. Aqui participou de muitos grupos musicais, naquela época dos festivais. Ele tocava flauta, inclusive com o grupo Gapema, né, de saudosos amigos aí, do Josimar França, do Zé Ribulhão e do Zé Nilton Sarpento, junto com Almi Lopes e tantos outros grandes músicos e compositores de Alagoas. Então o Egildo foi me substituir no Grupo 6, no saxofone. Também ele era clarinetista e flautista. O Egildo era um cara também tão grande, um artista genial. Saiu de Maceió, subiu de patamar, foi para a Universidade Federal de Pernambuco. Lá o Egildo, muito rapidamente, se tornou um músico respeitado, ganhou espaço. E paz, meus senhores, naquela época tinha o Quinteto Violado, também de grandes músicos. Sou amigo de todos eles até hoje, principalmente do band líder, que era o Toninho, que se foi até precocemente, né? Mas o Egildo se juntou a Ariano Suassuna e fundaram o Quinteto Armorial. Esse Quinteto Armorial, meu amigo, fez sucesso no Brasil, fora do Brasil. E Egildo sempre se destacando com a sua genialidade. Também ele era luthier. Ele fazia instrumentos, inclusive exóticos, né? E ele, quando se aposentou lá em Recife, aí recebeu um honroso convite para voltar à sua terra natal. O prefeito lá da época convidou, e ele foi ser, obviamente, o secretário de Cultura da cidade de Piranhas. Lá foi aberta a escola de música. Egildo formou muitos músicos, aquela criançada toda, adolescentes ali de Piranhas, de Delmiro Gouveia e até do outro lado do rio, de Sergipe. Então, Egildo deu a sua contribuição. Fico emocionado. Egildo fez parte da minha vida e nos últimos anos eu tive o privilégio assim de ser eleito presidente da Associação dos Delmirenses. Então, anualmente eu organizava aqui uma caravana cultural, 2, 3 ônibus. Nós íamos no mês de outubro, que é o mês onde se comemora a nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário, lá em Delmiro Gouveia, e na última semana, que seria assim o ápice dessas celebrações, nós íamos a Delmiro, e lá o Egildo sempre estava nos esperando, e no dia seguinte nós íamos para Piranhas. Antes de descer para a Piranha Velha, nós passávamos na Nova Piranhas. Ele tinha uma casa, daquelas casas muito boas na Nova Piranhas, que pertenciam aos técnicos, aos engenheiros da Chesf, né? Quando terminou a obra, então aqui dali passou para o acervo da prefeitura de Piranhas. E o Egildo foi agraciado com uma dessas casas. Lá ele tinha também o seu ateliê, onde ele criava e fazia os seus belíssimos instrumentos. Inclusive no Museu da Música lá de Piranhas, tem um desses instrumentos que ele deu o nome de Ariano.
é um instrumento de corda que tem um som todo singular, né? E assim vai o nosso grupo 6. Acharam um pouco? Tem mais. Então, quando o João Nobre também foi para a universidade e tal, deixou o conjunto, veio um moço que tem raízes na Viçosa, filho de um grande funcionário do Banco do Brasil, músico, compositor, multi-instrumentista, Nelson Almeida. Então, Nelber Jatobá, no contrabaixo, foi substituir o João Nobre. É uma família grande, de pessoas maravilhosas, todos eles tocam com algum instrumento. Tem o Nelson Filho, grande violonista, o Pepeu também, teve o seu, na época da Jovem Guarda, teve o seu grupo musical aqui. Tem um outro, Efigênio, toca pandeiro muito bem, e todos eles são músicos assim, né? Tivemos o privilégio de contar com o Nelber agora no dia 16 de setembro, quando completou mais de 50 anos que o Grupo 6 tinha deixado as suas atividades lá no Yacht Clube Pajuçara. O Nelber, ele fez um trabalho, e esse trabalho ele vem aperfeiçoando cada vez mais. Ele gravou um DVD e um CD com músicas do Renato e seu Blue Caps. Então, ele sempre manteve uma grande amizade com todos os membros do grupo. E agora, na volta do Grupo 6, nós recebemos uma linda mensagem do band líder do Renato sobre o Caps. O Cid mandou uma mensagem ao Grupo 6 desejando boas-vindas e fez uma especial homenagem ao Nelber Jatobá, porque o Cid reconhece a importância do Nelber na história do seu grupo, do Renato, e, segundo o Cid, o Nelber conhece muito mais os meandros do grupo Renato e seus Blue Caps do que ele, que é o band líder, tá? Então, gente, esses músicos maravilhosos, todos passaram pelo Grupo 6. Tivemos também participações especialíssimas, porque a característica do Grupo 6 era ter um instrumento de sopro, mais um só. Mas o ideal era ter uma dupla, de um naipe assim, o sax tenor, ele casa muito bem com o trompete, né? Então, naquela evolução do Grupo 6, nós contamos também com uma pessoa maravilhosa, que foi o Marcelo, conhecido como Ferreirinha, oriundo da gloriosa Polícia Militar de Alagoas. Depois o Marcelo, ele casou e a mulher dele era maranhense. Ele fez um concurso para a Polícia Militar do Maranhão, nos deixou, mas de uma forma muito legal, e foi residir lá no Maranhão, onde reside até hoje. E em seu lugar veio uma pessoa tão preciosa quanto o nosso Eduardo, pistonista também da Polícia Militar de Alagoas. Então, gente, hoje eu estou concluindo assim mais um capítulo que foi denominado de Eulina Blá. O próximo capítulo nós já vamos adentrar a terceira geração do Grupo 6. Essa terceira geração é um misto da primeira com novos músicos que até então não tinham feito parte nem da primeira nem da segunda geração, tá certo? E o nome da história já tem o título, que vai ser assim: Leite Derramado. Uma história belíssima também, muito engraçada, tá, pessoal? Tchau, aquele abraço.